também. Eu não importa o que critiquem a palavra, não importa o que falam da palavra que eu prego. Agora, falar do moral, do meu caráter, da minha dignidade, tem que provar. Sou servo de Deus. Não é proibido analisar a palavra, julgar a palavra. 2 ou 3 pregam, os outros julgam. Deve se julgar primeiro a si mesmo, se ele tem capacidade, santidade por ele. Agora, olha só, né? Perdoa, eu até pulei. Ele vai falar do YouTube, que eu falei que ele ia falar das profecias, ele vai falar depois. Eu tinha esquecido dessa parte. Ele está falando, né, aqui que falam dele. Ele quer dizer que nós estamos aqui falando mal de Jesus. Mentira, porque ele fala de 3 aspectos. Falam mal de mim, de Jesus e de Luiz Franciscon. Então, ele colocou Jesus bem no meio dos 2 personagens que estão inclusos no cenário Congregação Cristã no Brasil, que é ele e Luiz Franciscon. Você está mentindo. Aqui, nesse canal, ninguém nunca falou mal de Jesus. E nos outros canais dos críticos que eu conheço, também nunca vi nenhum deles falar nada sobre Jesus, que não fosse coisas boas sobre Jesus Cristo. Tá? Mas por que você faz isso? Você está querendo passar uma impressão de que nós aqui somos pessoas más. A gente está combatendo você porque nós também combatemos Jesus. Então você coloca Jesus do seu lado para dizer que nós estamos combatendo você e Jesus Cristo, né? Que é uma falácia que você está falando, ou seja, é uma mentira. Você não pode provar em lugar nenhum que nós estamos aqui ou que fizemos alguma vez alguma crítica contra Jesus Cristo. Crítica. Pior ainda, falar mal de Jesus. Ok? Então, você está mentindo, né? E você usa essa retórica. Agora, o que você está fazendo agora, que vocês vão ouvir, pessoal, ele vai falar, você pode até falar da palavra, tá? Mas para você falar da palavra, você tem que ter moral, dignidade, honestidade, hombridade, santidade. Ele cria um negócio tão grande para praticamente dizer, ninguém pode falar mal da minha pregação. Porque você não é digno, você não é honroso, você não é amoroso, você não é isso, você não é... Ele cria um monte de adjetivos ali, mentirosos, tá? Eu tenho os meus pecados, todo mundo tem os seus pecados, mas isso não te blinda de ser criticado. Qualquer um pode te criticar. Você se coloca como uma pessoa pública em cima de um púlpito e de uma tribuna onde você está em evidência. Qualquer um pode dizer se o que você está dizendo está de acordo com a Bíblia ou não. Isso não tem nada a ver com a dignidade da pessoa. A pessoa ela pode ouvir você falar e falar, não, esse cara está mentindo, porque está escrito na Bíblia lá, né? Ele está falando cobra contra, mas isso não existe na Bíblia. A Bíblia não está ensinando ninguém. Pode ser até um bandido. O bandido tem todo o direito de, quando te ouvir, dizer se o que você está dizendo é correto ou não. Falácia sua. Isso é um modo de você se blindar, tá? Mas você tem que ser um super santo, ou seja, ninguém pode, então, criticar Paulinho do Paulista, porque a lista que você fez aí é para ninguém te criticar, só Cristo que pode, né? Vamos ouvir, ouça aqui, gente. Ó. Olha a lista. Não é proibido analisar a palavra, julgar a palavra. 2 ou 3 pregam, os outros julgam. Deve se julgar primeiro a si mesmo, se ele tem capacidade, santidade, pureza, lealdade, fidelidade, entendimento e sabedoria, espiritualidade para poder julgar a palavra de Deus. Depois ele julga. O Senhor falou, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Isso não tem nada a ver, rapaz. Você está misturando as duas coisas. Jesus Cristo está falando para homens que estavam ali para decretar uma sentença na mulher de pecados que eles também tinham, o mesmo tipo de pecado. Eles mantinham relações com aquela ou com outras mulheres, mas eles iam apedrejá-la. Isso não tem nada a ver, tá? Vamos ouvir o restante. Primeiro raciocínio, vê as tuas obras, vê teus pensamentos, vê se você está com um bom espírito, recebendo a minha palavra pelo mesmo espírito. Se está com o espírito contrário, para trás de nós, Satanás, que não serve de escândalo. Cuidado com profecias também, irmão. Ó as profecias, é agora. Vamos lá. Nós combatemos isso aqui anos e anos. Vocês não estão aqui presentes. Posso sentar, será? Olha, gente, eu já vou adiantando aqui para vocês que ele tá pedindo para sentar lá e vão arrumar um lugar para ele sentar ali, tá? Observa o que ele diz que é profecia de verdade. Fica ouvindo. Não é quando você fala de Jesus.
Não é quando você está falando sobre a volta do Messias. Não, isso não é profecia de verdade. Você vai ver o que significa para o Paulinho do Paulista e para a congregação que está no Brasil, ele é o ancião da congregação, o que significa uma profecia verdadeira. Vê se isso aqui não é consulta ao vidente. Né? Já quero adiantar para vocês dizer, esse negócio de você ser adivinhado, adivinhar em coisas na sua vida, isso é vidência, isso é um pecado de um espírito maligno. E eu vou mostrar na Bíblia isso para vocês. Primeiro vamos ouvir o que o Paulinho está falando sobre vidência. Vamos ver. Aliás, profecia, né? Que é evidência. Vamos ouvir, ouça aí. Eu não estou velho, não. Estou um pouco cansado. Irmãos, qual que é a profecia? A profecia verdadeira. Os reis se guiavam pela profecia. Os sacerdotes se guiavam pela profecia. Quer puxar para cá? Vamos? Quer puxar? Os sacerdotes se guiavam pela profecia. Havia profecia individual, mas a profecia mais excelente sempre foi e sempre será aquela profecia que fale com o povo. Porque o individualismo individualiza a pessoa nas suas obras, nos seus pensamentos, nos seus procedimentos, e fortifica ele como pessoa e como alma. Mas a profecia na igreja, direto para o povo, edifica milhões de pessoas diante de Deus. Qual que é a verdadeira profecia em que nós temos que ter acreditar também o que é a palavra de Deus? Estão me vendo aí? Uma coisa maravilhosa que Deus deu para Paulo. Quando antes de partir ele disse: encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. É um conteúdo valoroso aí. A Deus e a palavra da sua graça. Nunca a palavra da graça está sendo pregada como está sendo pregada hoje em dia na face da terra. Mentira. Até agora você não pregou nada da palavra de Deus. Nada. Tudo que vocês falam são coisas da sua própria cabeça. Vocês fazem discurso humano. E agora, ele está dizendo que a profecia é aquilo que fala com o povo. O que é que fala com o povo? Ele está falando, é adivinhação. É quando você acontece alguma coisa na sua casa e o pregador vem lá e fala o que é que aconteceu com você. Vocês sabem, meus irmãos, que isso pode acontecer sim, sabia? Isso é verdade. Isso pode acontecer, porque existe um espírito de adivinho que também está registrado na Bíblia. Eu vou esperar ele falar os testemunhos que ele vai contar agora de adivinhação, que é o que ele chama de a profecia excelente. Tá aqui, ó. Ele fala aqui, ó. A profecia mais excelente é aquela que fala com o povo. Olha só, a profecia mais excelente é aquela que fala com o povo. E aí eu vou colocar para vocês, quando ele falar isso, eu vou mostrar para vocês na Bíblia que isso, na verdade, é uma astuta cilada do adversário quando ele fala isso com vocês. Porque realmente acontece, tá, pessoal? Realmente acontece, mas isso não vem da parte de Deus, tá? Vamos ouvir aí, segue. A palavra da graça que nós ouvimos na congregação, parecia que ele nos via nesse dia aqui pregando para vocês hoje. A palavra da graça que está sendo pregada em cada congregação. Encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. É a sua palavra que nos santifica, nos purifica, nos orienta, nos corrige, nos castiga, nos perdoa e nos edifica para a vida eterna. Qual que é a verdadeira profecia? Qual que é a verdadeira doutrina da profecia
que nós temos que ouvir, amar e cultuar ela, tanto pregar como ouvi-la também. É a profecia da nossa vida, do nosso cotidiano. Olha que blasfêmia, que absurdo. A verdadeira profecia que nós devemos amá-la e adorá-la e cultuá-la é a profecia da nossa vida, do nosso cotidiano. Olha que absurdo. Ele está dizendo que as profecias que falam da sua vida, Sebiano, eu vou te dar, vou virar seu cativeiro, vou entrar na sua vida, vou te abençoar. Essa é a verdadeira profecia, que você deve amá-la e cultuá-la. Uma aberração. Uma aberração. Gente, preste atenção, gente. O Espírito Santo jamais vai falar esses absurdos. Esse homem não está falando pelo Espírito de Deus. Porque é totalmente ao contrário. Jesus disse, aquele que achar a sua vida aqui nessa terra vai perder a vida lá do céu. Ou seja, as pessoas que estiverem vivendo nessa terra, preocupados com esta vida da terra, vai perder a vida do céu. Mas se você perder essa vida, ou seja, se você não se preocupar tanto com essa vida, né, e você buscar o reino de Deus, então você vai achar a vida que está lá no céu. Vamos ouvir de novo. Eu vou voltar só um pouquinho. Das nossas obras. Eu vou voltar só um pouquinho, que é para vocês ouvirem de novo, ó. A doutrina da profecia que nós temos que ouvir, amar e cultuar ela, tanto pregar como ouvi-la também. É a profecia da nossa vida, do nosso cotidiano, das nossas obras, das nossas ações, dos nossos pensamentos. E por que a palavra é tão importante? O que é que nos traz a fé? É a palavra de Deus. Por que a palavra de Deus nos traz a fé? Porque ela é profética. Ela sabe o que nós pensamos, sabe o que nós queremos, sabe o que nós fizemos e sabe o que nós precisamos fazer no futuro também. Olha aí, gente, não é a palavra de Deus que ele está dizendo, é a palavra da tribuna que o homem fala. Aquela palavra que o homem diz que você fez ontem, que você vai fazer amanhã, o que vai ser da sua vida, é todo o contexto do que ele está falando isso aí. Ele não está querendo dizer em momento algum que a palavra de Deus é as escrituras sagradas, que a palavra de Deus é a palavra de Deus, ou seja, a palavra da mensagem das escrituras que nos traz o conhecimento da verdade. Não é isso. E ele vai dar agora testemunhos para corroborar isso. Ele vai contar testemunhos de pregadores que adivinhou o que estava se passando na vida dos outros. E ele chama isso de palavra de Deus. Aí ele fala que a pessoa creu. Ela creu em quem? Na palavra de Deus? Não, porque não pregou a palavra de Deus. Ela creu no adivinho. Ela ficou presa porque viu algo maravilhoso acontecer. Ela viu uma magia, ou seja, alguém falou do que eu fiz. Alguém disse, igual a mulher adivinha, que eu vou trazer o texto aqui para vocês, tá? Onde Paulo expulsa um espírito de adivinha da mulher, que era verdadeiro. Ela tinha realmente, e isso encantava as pessoas, a ponto de arrebanhar as pessoas após ela. Era um sentimento que ela tinha, um espírito que ela tinha, que ela adivinhava coisas. Isso era de Deus? Lógico que não. No entanto, né, Paulo teve que expulsar aquele espírito. Ouça aí, e é o mesmo espírito que atua nesses homens. Ouve. Vim na igreja a ser corrigido, é ser ensinado. É um juízo que Deus faz. Falar da nossa vida, da nossa existência. Eu sempre conto um testemunho de um ancião antigo, irmão, que eu vi na Penha, na Lapa. E o senhor chamou ele, era italiano. E o senhor, irmão João Greque, o senhor chamou ele, ele contou na Lapa para nós. O senhor chamou ele começou a congregar, e ele trabalhava no frigorífico famoso, e ele construía a casa dele, e o cimento era importado, não tinha cimento, era tudo importado. E ele estava fazendo uma casinha para ele, e não tinha, e ele, como pessoa não era batizado, ele enchia os bolsos, quando ia embora para casa, de cimento. Ele ia com um paletó, enchia o bolso do fora, de dentro, do cada calça, e ia embora. E ele começou a congregar. E ele falou, será que é a palavra de Deus mesmo? Será que é Deus que fala? Será que é Deus? Aí Deus deu para o irmão José, o sogro do irmão João Sinote. Esqueci o nome. Ele durou 100 anos, Senhor.
Ele deu para esse irmão aí. E disse: e você, hein? E você, hein, ladrão, que rouba cimento do teu patrão? Você veio ouvir a palavra, é? Vê se para de roubar teu patrão. Aleluia! Ele creu no Senhor por causa disso. Ele creu no Senhor por causa disso. Ele não creu em Cristo por causa da palavra de Cristo. Ele não creu em Cristo por causa do anúncio do Evangelho, dizendo que você é um pecador e que se você não se regenerar, você vai para o inferno. Não. Ele creu no adivinho. Ele fez alguma coisa errada, o adivinho falou: olha, você fez tal coisa errada, hein? Aí aquela pessoa creu naquele homem. Ele creu naquele homem. E aí ele começa a frequentar aquele lugar porque ele quer ouvir mais vezes aquilo. O homem sente, quando o homem percebe que está sendo assistido, alguma força superior, de alguma forma se comunicou com ele, como foi feito aí nessa pregação, aquilo faz uma ligação entre ele e esse oculto, e aí ele passa então a cultuar aquela força. Então essa pessoa começa a congregar naquele lugar ali. Ele não ouviu o evangelho, ele não pode crer no evangelho se ele não ouviu o evangelho. Isso está na Bíblia. Como é que poderão crer se não tem quem pregue? Prega o quê? O evangelho. Então ele não ouviu o evangelho, ele ouviu o adivinho. E aí o que acontece? Ele se torna presa desse tipo de espírito e fica ali frequentemente. Aí ele ouve o nome de Jesus de quando em quando, para dar um ar, ou seja, de camuflagem. Jesus é só uma camuflagem do que realmente tem por trás de tudo isso, que são espíritos e demônios, né, que se comunicam com as pessoas através daqueles homens que estão na tribuna, dizendo que ele está te vendo, que ele viu o que você fez, né, ele viu o que está acontecendo na sua vida, e isso te deixa de certa forma espantado ao ponto de você se tornar uma presa. Poucos largam disso, né? Não quero mais saber da minha vida, quero buscar a Deus, quero servir Jesus Cristo. Aí ele vai buscar a palavra de Deus verdadeira e genuína, que não vai te prometer nada, não vai falar da sua vida, não foca na sua vida, ela apenas te mostra o caminho da salvação e você segue. Não é ela que segue você, você segue a Cristo. Vamos ouvir o restante aqui. Esse é o primeiro testemunho, vai vir outro. Tinha o paulista antigo, era desse tamanho que agora está um pouco, era mais curto, ficava de pé. E nós tínhamos uma irmã que tinha uma patroa muito rica, e só que essa irmã era mais velha que a patroa. E ela quis congregar e começou a vir. E enchia muito. E o porteiro, né, viu a irmã meia velhinha e mandou ela sentar. E a patroa ficou de pé. E a patroa falou: que negócio é esse? Eu sou patroa e fico de pé. E você que é minha empregada fica sentado. E aí eu, sem saber nada, eu falei: aí, mas você, aqui dentro não tem lugar escolhido. O patrão fica de pé, o empregado fica sentado. Ela creu só por causa dessa palavra. Aí, ó. Ela creu só por causa dessa palavra. Ou seja, observa, gente. Ela não creu no Evangelho. Ele não está dizendo aí: eu preguei a palavra de Deus e mostrei que Cristo é a nossa única salvação. Ele nos justifica diante de Deus. Aí a pessoa fala: não, eu creio. Não. Ele falou, ele adivinhou, porque a mulher não sabia. Ele faz uma adivinhação de que a que está de pé é patroa e a que está sentada é empregada. Foi essa adivinhação. A moça ficou espantada e aí creu. Creu, o que significa? Ela se torna uma frequentadora dali. Ela começa a ficar ali para poder buscar a guia, a orientação, né? Porque aí essa divindade passa a ser o seu guia. Ela passa a ditar as regras do que você deve fazer, vender, comprar. Eles não percebem, mas eles são controlados por esses tipos de espíritos, né? Vamos ouvir o restante. Glória a Deus. Agora é o pior, o homem fala: eu não tenho nome bíblico e eu só vou ficar aqui se esse homem falar o meu nome. Olha o que o Paulinho inventa, fica vendo.
a criatura começou a congregar. Nós vamos sair aqui meia-noite. Vocês trouxeram marmita? Não. Ele achou que as pregações de todas as igrejas, é maravilhoso. Ninguém prega que nem esses irmãos aí. E nós falamos, mas ninguém mesmo é Jesus Cristo, não tem melhor pregador que Jesus Cristo. Mas ele parou de congregar e não congregou mais. E o irmão que deu testemunho falou, mas você estava tão animado. Irmão, mas Deus demora para cumprir a palavra, nem mais se Deus fala. Aí eles falaram, como irmão, mas demora para cumprir a palavra. O camarada já sacou que essas promessas não cumpria, né? Vamos ouvir o diabo. Foram congregar e ele falou, eu quero que fale o meu nome. Não costuma apontar com o dedo nem falar nome, pelo amor de Deus, né? E aí estava lá, o nome dele não é bíblico. Não é bíblico. Eu quero que fale o meu nome na pregação. Se não falar, não venho mais aqui. E o Senhor começou a me dar a palavra, que envenenamento, né, das coisas, desse ensinamento também, da mídia, disso aqui, e da cultura do mundo, pecador. E nós assim, quando nós comemos um alimento, nós jogamos para fora. Se você comer algum alimento, joga para fora. O que é que a pessoa faz quando está com um alimento velho e precisa jogar fora o velho para pôr o novo, né? Ele põe o dedo na garganta e fala, Raul, é o nome do homem que era Raul, o nome dele. Ai, meu Deus, olha, ele teve que inventar essa história ridícula, né? Para poder falar, parece piadinha de boteco, né? Raul, ninguém fala Raul, irmão, isso é falado só em piada, irmão. Isso é meme. E aí, irmão, chamou o Raul aí, né? O Raul, né? Para poder dizer que Deus usou dele para falar o nome do homem Raul. Ou seja, ele usou uma historinha de boteco, que é contado muito em boteco, nessa história de vômito, né? Irmão, vai chamar o Raul, né? Para contar isso ali, para dizer que Deus chamou o nome de Raul do homem, né? O homem não era bíblico, não tinha como entrar no assunto sobre aquele nome, simplesmente ele inventou, e você vê que está muito mal contado. Eu não acredito, tenho todo o direito de não acreditar, ok? Não acredito mesmo, né? Ainda mais porque são argumentos sem base bíblica alguma, são falatórios. E outra, gente, eu falo para vocês, tomem cuidado. Espíritos malignos atuam nesses lugares para prender você lá. E o mais forte que tem na congregação, o que mais atua lá dentro é o espírito de adivinhação. Esse espírito de adivinhação é o responsável por colocar o aguilhão nos pés da maioria dos CCBanos que estão presos aí dentro. Ficam aí, qualquer probleminha que eles têm, eles vão buscar o espírito de adivinho para saber o que vai ser da vida deles, né? E na maioria das vezes esses espíritos mentem pro povo. Vamos ouvir. Vai entender esse nosso Deus. Essa é a palavra, irmão, que temos que ouvir na igreja. Essa é a profecia. Você errou nisso, errou naquilo. A mãe pede, conserta meu pai. O pai fala, conserta meu filho, e vice-versa. Porque o homem não tem coragem de falar um para o outro, Deus fala. Essa é a palavra que vocês têm que ouvir. Qual é a palavra? Da adivinhação. É a palavra do adivinho. Ele está focando que você tem que ficar lá dentro, por causa que aqui tem adivinhação. Aqui a gente fala seu nome. Aqui a gente diz as coisas que você andou fazendo de errado. É isso que tem lá dentro. Pelo amor de Deus, pessoal, né? Vou tirar isso aqui, não vou nem ouvir mais o restante. É muito absurdo. Acorda, abra os teus olhos, irmãos. Você está em um lugar que, na verdade, é o puro misticismo. Isso não tem evangelho. Como que você pode dizer que você é um cristão dentro de uma igreja onde o assunto nunca é Jesus Cristo? Nunca é evangelho, nunca se falam de Jesus. Nunca falam da cruz, nunca falam. É óbvio que falam o nome de Jesus, bem esporadicamente, mas Jesus é usado como uma camuflagem. É apenas um nome que é usado para falar glória a Jesus,
nós amamos Jesus, ou seja, fala-se o nome de Jesus bem esporadicamente, como uma forma de camuflar o que verdadeiramente está oculto ali aos olhos das pessoas. Quem não é da CCB e não conhece, ele só vê a camuflagem, ele entra, ele acha que aquilo é uma igreja cristã, que é uma igreja boa, é uma igreja verdadeira, dá para ver aqui, olha só que bonito, né? Olha só que bonito, aqui o povo, né, da glória, tal. Mas para quem conhece a CCB, tem conhecimento bíblico, você fala, isso aqui é uma das maiores fraudes cristãs que existe. Olha o histórico da congregação. Esses últimos tempos, Jesus nunca é o foco, evangelizar jamais. Não tem um projeto oficial da igreja sobre ensinamento de evangelização, trabalho evangelístico, missionários enviados ao mundo para poder levar a palavra de Deus. Não existe. A CCB não faz nada para o reino de Deus. É apenas um espírito de adivinho que está aí dentro, te segurando aí dentro, preso aí, para não deixar que você conheça o evangelho. E aí você fica aí até o fim da sua vida. É lamentável, gente, mas esse homem está aí há praticamente mais de 40 anos pregando essas bobagens para as pessoas, prendendo as pessoas. Quantos que não estão presos aí, até morreram aí dentro nessa enganação. Sinto muito, pessoal, mas aquele que permanecer nesse lugar, com esse tipo de guia, que é guia diabólica, você vai ter uma má surpresa no dia vindouro. Deus abençoe, fiquem todos na paz.